Hoje, nós também encerraremos a série de mensagens Sentimentos Transformados, iniciada no mês de abril. E diversos sentimentos foram tratados durante este período, nesta perspectiva. Sentimentos que se fazem presentes em nosso interior, em nosso coração, que não nos fazem bem, que precisam ser transformados. E esta é a ação de Deus, a nossa súplica, o nosso pedido a Deus por meio desta série de mensagens. Não é necessário muito esforço para perceber que todos nós somos afetados e convivemos com sentimentos adversos que nos prejudicam, sentimentos que nos fazem mal e atrapalham nosso bem-estar e nossos relacionamentos. Somos conscientes destes sentimentos, das consequências e muitas vezes dos sofrimentos que eles nos causam. Não é por acaso, nas últimas décadas se acentuou e vem ganhando cada vez mais notoriedade as doenças emocionais, chamadas também de doenças da alma. Milhares de pessoas sofrem diariamente e os índices estão aumentando quando o assunto é depressão, ansiedade, angústia, culpa, o sem sentido ou então a náusea, que resultam nas diversas síndromes e transtornos. Em meio a estas doenças, encontra-se o conceito psicossomático, ou seja, a constatação de que quando a alma sofre, o corpo sente. As doenças da alma não se limitam aos sentimentos, elas se refletem no corpo. Sentimentos ruins geram enfermidades físicas, porque corpo e alma estão interligados, não são dimensões isoladas ou então separadas. Somos seres integrais e sofremos no todo diante de uma enfermidade emocional. Como bem sabemos, nosso momento histórico se caracteriza pelo extraordinário avanço do conhecimento e da informação. Usufruímos de inúmeros benefícios provenientes da tecnologia, da internet, da oferta de produtos e das possibilidades de interações entre pessoas, porém, estamos perdendo com muita rapidez valores indispensáveis para uma vida significativa, satisfatória e sadia. Estamos perdendo com muita rapidez e intensidade, por exemplo, a importância e a capacidade de amar, de respeitar, de sermos honestos. Estamos perdendo os limites das coisas, o senso de humanidade, da fraternidade e também da vida. Vivemos num mundo cada vez mais sem graça, sem sabor, sem brilho, sem alegria. Em vez do progresso na qualidade de vida, cada vez mais prevalece o medo, a ameaça, a insegurança, cada vez mais a competição, a correria, o desgaste, cada vez mais injustiça, inimizade e decepções. As pessoas não se entendem, a família se perde, cresce o vazio existencial e a insatisfação pessoal. A sociedade e o mundo viram um caos devido às guerras, às leis absurdas, às mentiras, às falsidades e também às trapaças. Nesta semana, estamos recheados de notícias neste sentido. Mentira, enganação, guerra, trapaças, visando se dar bem em cima de pessoas e de instituições. Um mundo sem graça significa um mundo ausente
da graça de Deus. Sem a graça de Deus, perdemos o encantamento da vida, fica cada vez mais difícil nos maravilharmos com aquilo que é até natural no nosso dia a dia. Nos distanciamos da natureza, perdemos a beleza dos relacionamentos, a singeleza e o valor da simplicidade, aumenta a sensação de fracasso e insatisfação, e com isto ficamos enfermos emocionalmente falando. Arrisco dizer, a única saída que temos, considerando o mundo em que vivemos e a situação que nos encontramos, é a graça de Deus. A única saída à nossa disposição diante da realidade que aí está e as enfermidades da alma. A única saída, a graça de Deus. O texto bíblico lido nos mostra que, por mais que as coisas estejam difíceis e complicadas, apesar das doenças emocionais, das enfermidades da alma, podemos contar com o grande amor de Deus e com a graça de Deus que nos salva. Efésios capítulo 2, do 1º ao 10º versículo, nos fala de duas realidades, dois modos de viver. A primeira é a realidade do pecado e da morte, ou seja, da vida sem Deus, da vida sem graça, da vida sem a graça de Deus. E a segunda realidade no texto bíblico é a da vida com Deus, da vida a partir da sua maravilhosa graça e da salvação concedida a nós em Cristo Jesus. No que se refere à primeira realidade, ao primeiro modo de vida, que é a realidade do pecado e da morte, da vida sem Deus, da vida sem a graça de Deus, o apóstolo Paulo inclui tanto judeus como gentios que acabaram de passar pela conversão. E na verdade o apóstolo Paulo está incluindo nesta primeira realidade, neste primeiro modo de vida, todas as pessoas. E o apóstolo Paulo, ao se referir aos cristãos gentios, diz assim: Vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, dos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós, ou seja, os cristãos judeus, andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Porém, mais importante do texto, a ênfase dada pelo apóstolo está na segunda realidade, no segundo modo de vida, a vida com Deus, a vida com a graça de Deus. O apóstolo Paulo fala da primeira realidade para enaltecer a segunda, e ele assim nos diz, em meio ao contexto que nós estávamos, o apóstolo Paulo escrevendo para os cristãos de Éfeso: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A afirmação da salvação pela graça se repete no versículo 8º e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E além disto, no texto, vemos que Deus faz mais por nós, além do seu grande amor, da graça em Cristo que nos salva, que nos alcança, Deus faz mais. Atende para as palavras do apóstolo Paulo: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E isto, irmãos e irmãs, é mais do que promessa. Promessa é a esperança de receber algo que nós não temos. O que o apóstolo Paulo diz já é algo dado, já é garantido, é o que Deus já fez por nós.
na pessoa do seu Filho Cristo Jesus, mas ainda não está realizado plenamente, não está consumado. É como um presente que já foi comprado, que já está guardado, um presente que é certo que nós receberemos, mas ainda não nos foi dado. Paulo diz que Deus, juntamente com Cristo, nos ressuscitou. E este verbo está no passado. É uma obra já concluída, é uma ação divina já garantida. Deus, juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, isto como um ato de bondade da parte de Deus. Considerando os sentimentos que precisam ser transformados em nós, sentimentos ruins que não correspondem com a vontade de Deus, nem com a natureza divina, que prejudicam o nosso bem-estar e que geram enfermidades e prejudicam os nossos relacionamentos, somos chamados e convidados a viver na graça de Deus, ou a partir da graça de Deus, considerando a realidade em que vivemos, as nossas limitações, as quais propiciam as doenças emocionais, somos chamados e convidados para viver a salvação em Cristo Jesus, como ato da graça divina. Não sei quais sentimentos precisam ser transformados em você, quais as suas frustrações e sofrimento. O texto da palavra de Deus nos oferece duas perspectivas para vivermos na graça e no amor de Deus, e com isto vivermos melhor. Em primeiro lugar, o texto deixa claro que Deus não nos abandona. Deus não nos abandona, pelo contrário, Ele nos concede vida, nos concede vida. A primeira perspectiva é de que Deus não nos abandona. Deus não se esquece de mim e nem de você. Em hipótese alguma, somos descartados ou rejeitados por Deus. O primeiro versículo do capítulo 2 de Efésios começa assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos. O ato de Deus em Cristo Jesus para conosco é conceder vida, e vida em abundância. Você está mal interiormente falando, mal com você mesmo, mal com a sua vida, mal com a família, na sociedade, há sentimentos ruins em seu coração, está infeliz, desanimado, cansado, a vida está sem graça, sem brilho, sem cor. E para usar um conceito bíblico muito forte e radical, você está morto, mesmo respirando, você está morto. Deus pode te dar vida, Deus quer te conceder vida, Ele é rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou em Cristo, Ele pode te ressuscitar, e pela fé fazer você se sentar nos lugares celestiais, a fim de mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. A vida que Deus pode nos dar não começa e não depende de mim e nem de você. Não é pelo que eu faço ou pelo que você faz, quem eu sou ou quem você é, o nosso passado, não é isto que importa. Não importa também como eu me encontro, ou então como você se encontra neste exato momento. A vida que Deus dá começa com o próprio Deus, é dádiva, é presente, é bênçãos dos céus em Cristo Jesus para conosco, é para mostrar. Deus tem o propósito de mostrar nos séculos vindouros, naquilo que ainda virá em nossa história, a riqueza suprema da sua graça. Isto é o Evangelho de Cristo, a boa notícia da salvação que vem de Deus. Deus não nos abandona, pelo contrário, Ele concede vida a todos nós, e vida em abundância. A segunda perspectiva que extraímos
do texto bíblico sobre o critério de sentimentos que precisam ser transformados, é a perspectiva da graça, da salvação pela graça de Deus. E esta graça divina tem poder terapêutico, a graça de Deus cura enfermidades emocionais e transforma sentimentos ruins em nosso interior. Há poder curativo de Deus em sua graça, na manifestação da sua graça em nossa vida. Por duas vezes temos a afirmação de que nós somos salvos tão somente pela graça de Deus. Isto não vem de nós, não é dom de Deus, não é pelas obras, mas é um ato divino da misericórdia, da bondade de Deus em favor de todos nós. Na Bíblia, a palavra salvação tem a mesma raiz da palavra cura. Sendo assim, a salvação de Deus pela graça em Cristo Jesus tem poder curativo, tem o poder de curar inúmeras enfermidades, principalmente as enfermidades da alma, e assim transformar sentimentos negativos e destrutivos em nosso ser. Creia na graça de Deus, confie na graça de Deus, busque a graça de Deus em sua vida. Graça é receber aquilo que você não merece, que eu não mereço, mas porque Deus me ama, porque Deus te ama, Ele nos dá gratuitamente. Graça é isso, é concessão gratuita, e a razão da graça de Deus na nossa vida está no próprio Deus, na sua bondade, na sua misericórdia e nos seus planos, mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em nossa vida. Melhor é viver pela graça do que confiarmos em nós mesmos. Melhor é buscar a graça de Deus do que méritos próprios para a nossa salvação. Melhor é nos entregarmos à graça de Deus pela fé, na certeza de que curas virão e sentimentos ruins serão transformados. Para concluir, irmãos e irmãs, um dos sérios problemas que constatamos hoje em muitas igrejas e na vida de muitos cristãos e cristãs é a ausência da graça. Por mais paradoxo, por mais contraditório que seja, um dos sérios e graves problemas na atualidade é a ausência da graça na própria igreja e na vida de cristãos. É incrível como nós criamos problemas e resistimos à graça de Deus. Queremos fazer por nós mesmos, queremos ser agentes de ações e de curas, enquanto Deus pode nos conceder tão somente pela sua graça. Em vez dela, o evangelho da graça, o que vemos hoje é o evangelho do mérito, é o evangelho da conquista, da troca com Deus, acompanhada da lógica do legalismo. Só que isto adoece, isto faz mal e não promove a cura, a salvação, porque está contrária com a vontade e com o agir de Deus. O apóstolo Paulo escreveu: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Com isto, a vida que procede da graça salvífica de Deus, elimina em nós os sentimentos ruins. A vida que procede da graça salvífica de Deus cura enfermidades emocionais, enfermidades da alma. A vida que procede da graça salvífica de Deus nos redime de todos os nossos pecados. E nós ficamos, então, para usar uma expressão simbólica, mais alvos do que a neve, perdoados, purificados, redimidos
de todos os nossos pecados. A vida que procede da graça salvífica de Deus nos dá alegria, em meio a tantos problemas, em meio a tantas complicações. O cristão vive com alegria, como dom de Deus, como manifestação da graça de Deus em seu interior, e isto é bonito, isto é maravilhoso. A vida que procede da graça salvífica de Deus nos coloca na direção da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vida que procede da graça salvífica de Deus valoriza quem somos, a questão da autoestima, que também aqui já foi proclamado. A vida que procede da graça salvífica de Deus nos dá a confiança e a certeza de que somos feitura dele, Cristo Jesus, e fomos criados para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Se você está na igreja há tantos anos, mas continua invejoso, orgulhoso, egoísta, ganancioso, se você está na igreja há tantos anos, mas odeia pessoas, deseja e realiza o mal para os outros, age de forma desonesta, você precisa conhecer melhor, crescer e viver na graça salvífica e restauradora de Deus. Sentimentos ruins em nosso interior precisam ser transformados. E esta é a ação de Deus, é a manifestação da graça de Deus em nós. E pela fé, irmãos e irmãs, vivamos a graça de Deus e vivamos na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.